Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, amada Igreja do Senhor, nesse dia, neste domingo, 26 de abril, nós voltamos a nos encontrar para juntos refletirmos e compartilharmos na palavra do Senhor. Eu vou tratar com vocês hoje, para nossa edificação, no texto que está lá no primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, vocês podem abrir comigo no capítulo 2 do primeiro livro. Vamos abrir lá. Primeiro livro de Reis, capítulo 2, versículo 2. Você pode acompanhar também fazendo a sua leitura. Então, o capítulo 2, o verso de número 2, é a nossa base bíblica para a reflexão dessa noite. E diz assim o texto da palavra de Deus. Vê se você também acompanha aí na sua Bíblia. Primeiro livro de Reis, capítulo 2, verso 2. Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Coragem, pois, e sê homem. Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Olhando assim, você pode pensar, mas o que tem a ver esse texto? O que ele está dizendo? Qual a mensagem dele? Então já vamos começar a clarear. A mensagem desse texto, amados irmãos, trata-se de homens com honra. Homens com honra. Nós sabemos que a presença de homens com honra, de acordo com a palavra de Deus, muda todo o ambiente, muda todos os setores da sociedade para melhor. Quando nós temos homens com honra que lideram, que decidem e que mostram o caminho, seja para a sociedade, seja para a família, seja para a igreja, seja para a empresa. Nós precisamos, nós carecemos de homens com honra. A família, a igreja e a sociedade precisam de homens de verdade, homens de honra. Esse foi o conselho de Davi para Salomão. Isso é o que nós lemos aqui agora nas Escrituras Sagradas. Seu filho, antes de morrer, Salomão ouviu do seu pai, Davi, essas palavras. Davi dizia, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Agora você já entendeu, Davi estava na iminência da morte. E aí, na iminência da morte, ele olha para o seu filho e diz, coragem, Salomão. Tenha coragem e seja homem de verdade. Homem com honra. Queridos, há muitos homens famosos, vocês conhecem muitos, ricos, cultos, influentes, mas quando nós olhamos para a honra, se há honra nesses homens, muitos não a têm. Muitos nem sabem o que seria a honra. Homem de honra, o homem de honra é aquele cuja vida
é irrepreensível, cujas palavras são irresistíveis e cujas obras são irrefutáveis. Para a gente entender o que é um homem de honra. Homem de honra é aquele que teme a Deus, ama a família e serve ao próximo. Homem de honra é aquele que, embora pobre, enriquece a muitos. Embora anônimo, nem sempre aparece, abençoa a muitos. Embora longe dos holofotes, ele consegue iluminar muitos. Aí você vai vendo comigo o que seria um homem de honra. Uma das grandes características de um homem de honra é um homem que verdadeiramente teme a Deus. Hoje, o país precisa de homens de honra. As cidades que nós habitamos precisam de homens de honra. As famílias precisam de homens de honra. A igreja carece de homens de honra em todos os aspectos. Verdadeiros varões, verdadeiros homens, verdadeiros, vamos dizer assim, verdadeiras referências para o seu povo. Nós precisamos. Precisamos de homem de honra, homens que tenham a coragem, veja bem, de amar a esposa como Cristo amou a igreja. Homens que têm o compromisso de ensinar os seus filhos pelo exemplo, mais do que pelas palavras. Homens que não terceirizam a liderança de sua casa e nem se esquivam, nem fogem, nem abdicam do sacerdócio do seu lar. Esses são homens que temem a Deus e homens de honra. Precisamos de homens como Abraão, que levantou altares para adorar a Deus. Precisamos de homens como Josué, que disse para a sua nação. Essa frase, esse dizer de Josué, eu levo no meu coração, porque ele ressoa com grande impacto nos dias de hoje. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantos homens deixaram isso para trás? Quantos homens não oram pela sua esposa, não oram pelos seus filhos, não oram pelo seu lar, não oram pela sua igreja, não clamam pela sua nação, não pede para que Deus, não clama a Deus para que Ele possa mudar os rumos da nação, converter os corações daqueles que ainda não conhecem a Jesus. Então nós precisamos de homens, homens que, como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Precisamos de homens como Neemias, que teve coragem de chorar e jejuar pelo seu povo e colocar-se nas mãos do Altíssimo para erguer da destruição, da ruína, do pó, a sua cidade, Jerusalém. Esses são homens de honra. Homens que nas suas ações, na sua postura, nas suas decisões, mostraram o quanto temiam a Deus e agiam de acordo com esse temor. Nós precisamos disso, amados irmãos. As nossas esposas, as mulheres de bem, clamam por homens de honra. E nós precisamos disso. Precisamos de homens como o apóstolo Paulo, que dispôs sua vida para servir a Cristo na saúde e na doença, na riqueza e na escassez. Precisamos de homens que não se dobrem diante da sedução dos prazeres deste mundo, nem das perseguições do mundo. Homens que enaltecem,
que valorizam, que apreciam e que promovem a verdade e combatem a mentira. Homens cuja vida, a própria vida, é o avalista das suas palavras, e não o contrário. Precisamos de homens de honra na política. Como precisamos de homens de honra na política? Precisamos de homens de honra nos tribunais. Como precisamos de homens de honra nos tribunais? Vocês têm acompanhado a situação do nosso país? Nós temos uma escassez terrível de homens de honra na política, homens de honra na justiça, porque eles perderam o seu caráter, a maioria deles hoje. Por isso a igreja precisa fazer a diferença, ela precisa orar para que esses homens desonrados, tanto na política quanto no judiciário desse país, não perpetuem ali, porque são desgraças para o povo. É desgraça para o país. É desgraça para as famílias, porque eles não temem a Deus. Então, o que eu posso fazer? Eu vou clamar ao Deus dos céus para que removam essa gente, porque é Deus que coloca e é Deus, o nosso Deus, que remove reis. Tudo está nas suas mãos. Nós precisamos de homens de honra na educação, na saúde, na igreja, no comércio, na indústria e, sobretudo, na família. Somente homens de honra inspiram as novas gerações, inspiram os jovens para que busquem uma integridade. Vocês sabem que homens de honra, homens tementes a Deus verdadeiramente, eles formam opiniões no bom sentido, porque eles se tornam referências, porque são homens de honra. Nós temos que parar com os discursos hipócritas, daqueles que na verdade, desvirtuam os valores, né? E rasgam tudo aquilo que são códigos de decência, são rasgados por esses homens que não têm honra. Precisamos de exemplos e não só de palavras, pois palavras sem vida são propaganda enganosa. É trovão sem chuva. São árvores cheias de folhas, mas desprovidas dos frutos tão esperados. Nós precisamos entender que há uma necessidade tremenda de homens de honra. A crise que nós vivemos, ética, moral, religiosa, a perda dos fundamentos, o esquecimento, a perda dos valores, é porque homens de honra estão se escasseando. E nós precisamos orar para que Deus levante homens tementes a Ele e, consequentemente, homens de honra. O conselho de Davi, então, nesse finalzinho, quer dizer para você, o conselho de Davi a Salomão nos ensina a necessidade de prepararmos os nossos sucessores. Olha a preocupação de Davi. Davi chamou seu filho no leito de morte, na iminência da morte, e disse para ele, Salomão, eu estou caminhando. Eu sigo o caminho. Eu vou morrer daqui a pouquinho. Mas eu quero que você entenda. Você está me sucedendo, você está assumindo meu lugar, mas assuma ainda com mais honra, com mais compromisso,
e com mais fidelidade e temor a Deus. É isso que Davi está dizendo para Salomão. Davi está morrendo, mas Salomão precisa pegar o bastão e continuar sua obra. Davi está morrendo, mas os princípios que governaram sua vida devem continuar na vida de Salomão, seu filho, que será agora o seu sucessor. Os homens de honra do presente precisam se inspirar. É isso aí, se inspirar nos homens de honra do passado. E nós temos muitos exemplos aqui nesse livro sagrado. E temos muitos exemplos na história recente de homens de honra, que nos inspiram a caminhar nos seus passos. Pois a história deve ser a nossa maior pedagoga. Quem não aprende com a história, continua batendo cabeça. Nós temos que aprender com a história. Ela é a grande pedagoga que nos confere grande experiência e evita que a gente caia ou ocorra em erros. Os melhores dias do passado podem ser medidas mínimas do que Deus pode fazer para nós no presente. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, ore ao Senhor, faça o seu clamor. Muitas vezes nós pedimos muitas coisas que são nobres, são importantes, mas às vezes esquecemos que tem coisas que nós precisamos falar com Deus que tem uma nobreza ainda maior. Por exemplo, clamar a Deus agora por homens de honra na política, homens de honra na política nacional, na política estadual, na política municipal, homens de honra na igreja, pastores que tenham compromisso, presbíteros que tenham compromisso com Deus, com a sua igreja, líderes em geral, que temam a Deus, na justiça, na educação, na saúde. Enfim, a igreja precisa clamar para que Deus levante homens de honra. Subentendemos honra, homens que temem a Deus, homens que amam a família, homens que lutam pelo bem-estar do seu próximo. Nós carecemos disso, irmãos. Mas se nós orarmos como igreja do Senhor, Ele vai atender a nosso clamor. Ele vai levantar homens de honra. Homens que estejam de acordo com a sua vontade, que é santa, perfeita e agradável. Amém? Oremos ao Senhor. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, nós temos que, ó Deus, buscar no Senhor, Pai, de uma forma urgente, clamar ao Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor possa levantar nessas gerações que estão chegando, homens de honra, Senhor. Homens de honra nos mais diferentes setores das nossas vidas, na vida dessa nação, na vida do mundo, para que, ó Deus, o Teu nome seja exaltado, a Tua vontade seja feita, a Tua justiça prospere na vida, ó Deus, de todos aqueles que Te temem. Pai querido, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, Pai, que abençoe a Tua igreja aqui em Rio Pardo, abençoe as famílias da Tua igreja, os homens da Tua igreja, as mulheres da Tua igreja, as crianças da Tua igreja. Ó Deus, e que a Tua misericórdia esteja sobre a vida dos enfermos da nossa igreja, dando-lhes, ó Deus, conforto, consolo, cura, livramento. Ó Senhor Deus, nós intercedemos, Pai,
em nome de Jesus, pelo teu povo, e que as necessidades do teu povo sejam satisfeitas de acordo com a tua vontade, que é santa, perfeita e agradável. Nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, até quarta-feira, com a graça de Deus, nós voltaremos a meditar na palavra, compartilharmos a palavra do Senhor para nossa edificação. Um grande abraço e uma grande e abençoada semana com o Senhor.